a não se aproximar daquela comunidade. A quarta e última característica, a palavra de Deus provoca a produção de frutos dignos. Versículo de número 8 diz assim: deem fruto que mostrem o arrependimento, que seja digno de arrependimento. João Batista está pregando para quem aqui? Para os religiosos. Não basta ser apenas de uma igreja, de uma religião. Precisa demonstrar com as suas práticas que você está arrependido. Daí nós podemos sim detectar quem verdadeiramente, provavelmente nasceu de novo. Seja em qualquer lugar, porque não há um lugar exato. Nas cadeias. Por isso existem os ministérios nas cadeias, porque a própria palavra de Deus diz que Jesus pode se revelar aos detentos. Estava preso, lembra da palavra de Mateus, finalzinho do capítulo, do livro? Estava preso e fostes me visitar. Então a pessoa pode produzir fruto de arrependimento dentro da cadeia. E nós podemos crer que aquela pessoa que matou, que roubou, que estuprou, pode verdadeiramente ter nascido de novo, porque para Deus não há impossível. O que é impossível ao homem é possível para Deus. A palavra de Deus, a mensagem do reino de Deus, provoca a produção de frutos dignos. É por isso que muitas pessoas não compreendem a mensagem do reino de Deus, porque elas querem comparar com o que está no mundo. Há uma previsibilidade. Não sei se eu inventei essa palavra agora, mas as pessoas já preveem. Aquele ali está de padrão gravado, deve ser crente. Aquela mulher tem cabelo comprido, deve ser crente. E para Deus isso não significa quase nada, se a pessoa realmente não produz fruto de arrependimento, se a pessoa não vive dignamente diante de Deus, se a pessoa não se preocupa com o próximo, com o pobre, com aquele que não tem nem o que vestir, não produz fruto. É o que Tiago diz: mostre-me sua fé com as suas obras, pois eu mostrarei as minhas obras com a minha fé. A fé verdadeira, genuína, do reino de Deus, transforma o pecador. Lembremos-nos, meus irmãos, daquele homem gadareno que vivia algemado, morava no cemitério, ninguém tinha condições de segurá-lo. Quando teve um encontro verdadeiro com Jesus, depois este homem é encontrado sentado em perfeito juízo, vestido, ou seja, transformado de dentro para fora, mas fora havia um fruto, mostrando que aquele homem estava tranquilo, tinha sido transformado por Deus. A mensagem do reino de Deus, meus irmãos, então, faz com que o pecador arrependido produza fruto de justiça, fruto de arrependimento. Ele é arrependido porque antes batia na esposa, agora não bate mais. Ele demonstra com o seu fruto que ele era um sem vergonha, ladrão, e agora é um trabalhador, honesto, vive na sociedade de uma maneira diferente, diz não para o pecado. E eu quero encerrar, meus irmãos, fazendo uma breve recapitulação aqui. A palavra de Deus nasce em lugares que a gente não imagina. Se o camarada estiver preso lá no centro de detenção provisória, ele pode ser alcançado pela graça de Deus, porque não existe um lugar exato, um lugar bonito, bem preparado. Deus age, a mensagem de Deus chega lá no deserto, lá no Nordeste, seja onde for, a palavra de Deus, ela chega. E a gente pode crer que muitas pessoas são transformadas, segundo a palavra de Deus, pelo arrependimento genuíno. A palavra de Deus exige dos ouvintes o arrependimento verdadeiro diante de Jesus, não é diante da igreja apenas. É diante de Cristo, é quando ele está sozinho. Ele mostra que realmente é um filho de Deus, porque ele se arrependeu genuinamente, não diante das pessoas apenas. A palavra de Deus não obedece um critério social estabelecido pelos homens. Não precisamos nos preocupar se temos paletó e gravata, cabelo comprido ou não. Eu estava conversando com a minha mãe é de uma denominação que as pessoas precisam deixar o cabelo comprido, ou as mulheres. E eu disse: mãe, as africanas, como é que fica nessa história?
ela usa o véu. Mas diante de Deus, Deus está em todos os lugares. Não dá para ficar usando o véu o tempo todo. Isso tem uma explicação histórica, teológica, cultural, temporal, para aquele tempo. Não precisamos nos preocupar, porque não há um estabelecimento social, e sim um estabelecimento na palavra de Deus. A palavra de Deus provoca uma produção de frutos dignos. Não basta apenas sabermos que o grupo evangélico no Brasil está crescendo se nada muda. Não há uma produção de justiça, não há um povo que se diz povo de Deus se levantando contra os pedófilos, contra aqueles que se levantam contra a família para destruí-la, não se envolvem nas questões verdadeiramente chamadas justas diante de Deus. Há um crescimento muito grande, mas não há mudança alguma. Eu não me empolgo quando eu vejo lá que cerca de 35% da população brasileira se declara evangélica. Eu não me empolgo. Não sei você, eu não me empolgo. Porque nada muda. O Congresso Nacional tem uma bancada evangélica enorme, mas só por interesses escusos. E eu não me esqueço daquela cena que passou na televisão, de uma pessoa que recebeu dinheiro com propina e falou: vamos orar aqui agradecendo a Deus. Que coisa estranha, né? Agradecer a propina em oração. Percebe, irmãos? Há uma incoerência muito grande com os frutos. Não há fruto digno de arrependimento. A pessoa apenas muda de religião. Religião não salva ninguém, mas Jesus salva. A religião não responde ao coração necessitado do ser humano, mas Jesus responde. E todo aquele que crê em Jesus verdadeiramente nasce de novo, da água e do Espírito, e ele produz frutos dignos de arrependimento. Infelizmente, meus irmãos, eu tenho visto que muitas igrejas deixaram de pregar o arrependimento. Estão pregando tantas coisas, estão pregando tanta palavra humana, antropologicamente falando, centrada no homem, mas Jesus Cristo está bem longe, é o que diz o profeta Isaías. Esse povo me ama com os lábios, mas o meu coração está longe dele. E nós não podemos jamais nos esquecer da mensagem do reino de Deus. A essência da mensagem do reino de Deus passa pelo arrependimento. A essência da palavra de Deus passa por mudança, por testemunho de uma nova vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: vivam em novidade de vida. Nós devemos viver em novidade de vida e levarmos essa mensagem às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa visão do reino, que a mensagem do reino é inegociável. Inegociável. Não há como negociar com Deus diante da palavra dele. Quando a palavra dele verdadeiramente é pregada, as pessoas não necessariamente se sentem bem, não necessariamente se sentem confortáveis, porque a palavra de Deus transforma. O reino de Deus chegou e está próximo. Arrependemos, pois. Amém, irmãos? Eu vou da igreja que se coloca em pé, vamos orar mais uma vez. E eu louvo a Deus porque essa igreja tem essa marca, tem primado pela palavra de Deus no estudo bíblico, tem primado pela centralidade de Jesus no púlpito, pela palavra de Deus genuinamente sendo pregada com simplicidade. Não precisamos criar a roda, desenvolver a roda de novo, não precisa, não há necessidade. Basta pregarmos o Evangelho e a sua simplicidade, que alcança os corações dos pecadores arrependidos. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra desta noite, que faz parte, Senhor, de uma igreja saudável, de uma igreja que realmente quer viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai bondoso, prosseguir para o alvo, olhando para Jesus, pregando a tua mensagem, o Evangelho verdadeiro, genuíno, ó Deus, que causa em nós e que provoca em nós uma produção, Senhor, do fruto digno dele. E
Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe e abençoe aqueles que infelizmente não estão nesta noite aqui conosco. E que todos nós possamos ser mensageiros dessa tua boa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Evangelho do reino de Deus seja notório entre nós aqui. É assim que nós oramos e agradecemos ao mesmo tempo, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, pode se sentar.